Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Vocação, nosso canal aqui no YouTube. Quero desejar a você as boas-vindas, porque hoje nós temos um tema, a nossa pauta é muito especial e eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito daquilo que a gente vai tratar hoje. E para a gente conversar sobre esse tema, que eu ainda não disse qual, mas vou dizer agora, eu tenho aqui dois convidados muito especiais. E eles vão nos ajudar a desenvolver, a perceber por que é que essa temática é tão especial e tão atual no nosso dia, nos nossos dias de hoje. Fabiana, seja bem-vinda ao nosso podcast aqui, Vocação. Amém. Obrigada pela oportunidade. Eu acredito assim a importância, desse momento, da gente poder abrir o nosso coração e falar o quão é importante porque veio, porque tudo vem acontecendo e porque a gente está aqui, Tá. Você é pedagoga, não é? Sou pedagoga, sou professora de história também. Ah, é? E, nossa, padre, eu estou muito apaixonada assim, por esse momento, sabe? Eu agradeço muito por estar aqui, porque esse tema hoje é algo que, se todo mundo parasse um pouquinho para poder assistir, é uma lição de vida. Ah, mas eles vão parar, pode ter certeza que vão parar, sim. José Alexandre, seja bem-vindo também, viu? Olá, padre. Eu agradeço, como a Fabi falou mesmo, da oportunidade, de participar do programa e divulgar esse serviço, como ela bem disse, que é tão importante, para nossas crianças e nossos adolescentes. Isso aí. Olha, então qual é o tema de hoje? O nosso tema de hoje é família acolhedora. O que é isso? A gente vai começar a entender um pouco mais disso. Mas antes de a gente começar a conversar sobre isso, eu pediria o seguinte: vai lá, dá uma curtida. Depois, inscreva-se no nosso canal, porque quando você se inscreve no nosso canal, a gente começa a crescer um pouco mais, isso é muito importante. E depois, é claro que você tem aí os seus amigos, grupo de famílias, grupo de trabalho. Compartilhe esse vídeo com eles e diga assim, olha, esse tema que eles trataram hoje é um tema muito, muito especial e você vai gostar muito, tá bom? Então, olha só, começamos a falar sobre família acolhedora. Essa é a nossa temática de hoje. Para quem está ali assistindo, acompanhando com a gente, seja no tablet, seja no smartphone, onde quer que seja, o que é família acolhedora? Pode começar os dois de uma vez, não tem problema, que a gente divide aqui. Par, ímpar. A Casa da Criança e Adolescente aqui de Valinhos, em parceria com a Prefeitura Municipal de Valinhos, através da Secretaria de Assistência Social, ela desenvolve um serviço que é uma política pública, que é o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, existem algumas modalidades de serviços de acolhimento, A gente tem casa-lar, a gente tem o abrigo institucional, que é conhecido geralmente como SAICA, e tem o serviço de acolhimento familiar, Então, é uma política pública que acolhe crianças e adolescentes, é esse serviço que faz esse acolhimento. Fabiana, quem acolhe essas crianças? Esse projeto Família Acolhedora, mas acolhe as crianças. Mas quem são essas famílias? Hoje a gente tem um grupo, de famílias, e então a gente é cuidado por toda a equipe técnica. Quando a gente começa, quando a gente conhece o programa, a gente passa por todo um treinamento, do José, onde a gente estuda a questão do desenvolvimento infantil, comportamentos desafiadores, por tudo que pode acontecer, enfim, N coisas. E eles nos preparam. Então, a gente tem reuniões mensais, enfim, a gente tem psicólogas, eu brinco assim, faz umas terapias com a gente, porque dá vontade de chorar, porque tem coisa que você fala assim, nossa, e agora? O que eu faço? Então, a gente tem todo esse acompanhamento. Então, a família acolhedora, aquela família que tem essa intenção de ser família acolhedora, ela não está sozinha, tem toda uma equipe técnica que faz esse trabalho de treinamento, de nos preparar para que a gente fique pronto. Então, ali a gente vai nas reuniões e aí quando surge, quando o fórum determina, olha, vai ter uma criança que vai precisar ser acolhida, a gente tem um grupo onde eles informam o perfil da criança. Então, você fala, olha, para mim eu tenho mais facilidade com crianças maiores, crianças menores, do sexo enfim. masculino, feminino. Isso, até para facilitar também todo o contexto do acolhimento. E aí eles estudam também o perfil da família. Olha, essa família, Fabi, eu tô com uma criança assim, que é o perfil que você que tá aqui. Fica legal para você, enfim. E aí eles passam pra gente e aí a gente é acompanhado por eles. Mas quando essas crianças chegam, até uma fala que eu guardo comigo, não existe... A gente fica, nossa, mas e o apego? Todo mundo me chama e fala assim, gente, vocês são loucos. Não. Se não há apego, é porque não teve amor. Então, se a gente não sofre, é porque não teve amor. Porque é uma situação, eu acho que assim, parte mais do mais íntimo da gente, Aquela efetividade que você normalmente quer distribuir para uma outra pessoa. Você abre a sua oferecer, casa. Você abre a sua casa, a sua intimidade para aquela pessoa, para aquela criança, no caso. Agora, nós entendemos que família acolhedora são aquelas famílias que desejam acolher crianças, não é?
depois a gente fala sobre e essa o mais questão. importante, viu, cortando o senhor, Imagina. nós somos orientados, né? Então a família acolhedora, é muito, muito claro, a gente não pode ter intenção de adoção. Né? Tem esse não detalhe pode também. ter. Depois, mesmo que queira, não. Mesmo não que deve. queira, porque senão confunde. Então, um exemplo, se você está aí, nossa, eu quero adotar. Não, então não é esse o caminho. Aí faz um outro processo. Outro processo. Aí você vai para o processo de adoção. Bom ter esclarecido isso. Então, assim, a família acolhedora, ela é preparada, né, com psicólogos e tal, faz todo esse treinamento para acolher essas crianças que estão Em chegando. outros países, a família acolhedora pode adotar. Eu acho que deveria mudar, mas tudo bem. Dá umas vontades da gente fugir. Por que ela diz isso aí, né, José? Existe. Depois a gente vai entender isso. Agora, a origem dessas crianças, porque assim, se a família que vai acolher essas crianças que vêm de alguma situação um pouco mais difícil, a família é preparada, a família é conscientizada sobre tudo aquilo que vai acontecer, etc. Vai ter uma estrutura para isso. Agora, as crianças que vão para essas famílias acolhedoras, qual é a realidade de origem? Como que essas crianças chegam? As crianças também precisam fazer um processo assim? Não, na realidade elas não têm processo nenhum. Na verdade, assim, como a Fabi estava falando, existe uma equipe, né, composta de assistente social e psicólogos que faz o acompanhamento dessas famílias acolhedoras. Essas crianças que vêm, elas são temporariamente separadas das famílias de origem, né, por algum tipo de violência, né, que é cometida, alguma violação de direitos, como negligência, violência física, psicológica. Então, por uma determinação judicial, elas são afastadas temporariamente das famílias. E aí, nós, enquanto equipe técnica, nós acompanhamos essa família de origem das crianças, tentando ressignificar essas questões que levaram ao acolhimento familiar, né, com a família de origem. Acompanhamos as crianças também e a família acolhedora. Né? Existe um prazo para isso, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, que são 18 meses, 1 ano e meio aproximadamente. Mas o objetivo sempre maior é que a criança possa voltar para a família de origem, superando essas questões que levaram ao acolhimento, né? E no tempo menor possível. Né? Ok. Agora, quem que determina, no caso, por exemplo, que essa criança ela precisa de uma família acolhedora, não é? Quem que determina que aquela criança não pode ficar mais com os pais? Isso acontece porque, assim, toda situação de violência que é gerada em relação a essas crianças, geralmente já houve uma denúncia antes, né? Essa denúncia pode acontecer na escola, ela pode acontecer numa unidade de saúde, um vizinho mesmo, ou até um próprio familiar. E quando é identificado isso, né? Isso vira um processo e aí que determina judicialmente o acolhimento dessa criança. Porque quando chega a esse ponto, o CRAS já entrou, o CREAS já entrou, já teve reunião de rede, conselho tutelar, a escola já foi. É muita documentação. Não que está todo mundo querendo tirar essa criança da família, mas mostrando lógico. Que essa criança ela precisa ser vista. Ela está precisando de voz. Ela está numa situação de risco, né? Então nós somos a voz dela. Nesse caso, eu não sei se eu estiver falando errado, pode corrigir. A família acolhedora seria, de fato, a última instância até a criança voltar para a família de origem, caso aconteça isso? Ou eu estou exagerando? O acolhimento é a última instância. Supõe-se que antes de se efetivar esse acolhimento dessa criança, já houve um acompanhamento na rede socioassistencial do município, né? Mas, se esgotando todas essas possibilidades, aí acontece o acolhimento, e essa criança vem para a família acolhedora. O acolhimento, na verdade, ele tem algumas modalidades. Ele tem acolhimento institucional, que as pessoas conhecem como abrigo. Tá. Ele tem casa-lar, né? E tem o acolhimento familiar. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala, no artigo 34, no parágrafo 1º, que preferencialmente o acolhimento deve ser realizado em família acolhedora. Mas existem muitos municípios ainda que não têm esse tipo de serviço. Então, aí acaba indo para o abrigo. Porque quando a criança ela vai para o abrigo, não quer dizer que ela não é bem cuidada, pelo contrário. Isso. Né? Existem profissionais capacitados, psicólogos, existe toda uma equipe que é fantástica. Mas, assim, a referência da família, tipo assim, hoje eu choro. Para quem eu procuro? Porque são profissionais que trabalham, então existe uma escala. Então, hoje sou eu, um exemplo, né? Sim, claro. Amanhã eu choro, amanhã depois... São pessoas diferentes, né? Então, é até bonitinho que eu acompanho 2 pequenas que estão comigo na escola, elas falam assim, elas sabem até o dia do plantão que elas aprontam, porque tem o plantão que elas gostam mais, tem um plantão que elas não gostam, que elas aprontam mais, elas são figura. Então, assim, quando vem para a família acolhedora, essas crianças entendem o significado da família, que talvez elas não receberam com a própria família, né? Então, assim, elas têm a chance de entender o que é uma mãe, o que é um pai,
Porque eu sempre costumo dizer isso, porque não é porque elas não eram amadas. Pelo contrário, mas a família deu a melhor versão delas. Ah, entendi. Mas aí, quando vem pra gente, elas são guardadas, como que eu posso explicar? Guardadas dentro de uma caixinha de amor. Lógico, para que ela possa ser protegida, sentir-se protegida. Porque quando vai para um abrigo, as crianças, elas têm crianças maiores, então elas correm risco, sim, claro. né? Porque por mais que todo o cuidado que tem, né, José, são crianças maiores, são outros tipos de palavreado, corre risco de abuso, sim, né? claro. Existem aí noticiários a gente de crianças. não pode entrar em detalhes, mas é não, difícil mas essa verdade, situação. uma verdade Acontece. sim. Então, assim, a criança, ela fica... É muito diferente. Olha, o senhor precisava experimentar. Então, você sabe que, conversando até antes de a gente começar a gravar, a gente falava um pouco sobre essas questões, né? E isso me fascina muito porque, assim, a gente vê a capacidade que o ser humano tem de sair de si para poder fazer o mínimo que seja para outra pessoa, né? Eu acho isso fundamental. Então, quando tem um projeto como esse, Família Acolhedora, que eu acho que deveria ser difundido um pouco mais, porque, assim, eu tenho... Não vou dizer certeza, porque eu não posso ter certeza disso, mas muitas pessoas não sabem que existe. O quanto isso causa um benefício para uma criança, né? Agora, existe a possibilidade, por exemplo, de a criança perceber alguma diferença, por exemplo, entre a família que a acolheu, digamos. Até por questão de nível social, isso pode atrapalhar se a família de onde ela veio não é uma família que tenha recursos? Não. A dimensão que ela vai trabalhar é mais a questão familiar, do cuidado, do amor. Do cuidado, tanto que a gente é até orientado, né? Quando a criança ela vem para o cuidado, ela não vem para ser comprada, ela não vem para ela ganhar brinquedo. Ela não uma vem, diferença de linguagem. Diferente de linguagem. Ela vem para ela receber cuidados. Um exemplo, a gente pega a criança, que às vezes acontece de ser acolhida, que às vezes ela não sabe comer com a boquinha fechada, porque ela nunca foi orientada. Às vezes ela passou por muita dificuldade de comida. Às vezes a gente pega a criança que ela come mesmo assim como se não houvesse amanhã, porque ela não sabe quando ela vai comer de novo. Porque muitas vezes ela ficava sozinha, cuidando de uma irmã, então ela não sabia quando ela ia comer de novo. Então, às vezes, é uma irmãzinha, um exemplo, uma criança que é a irmãzinha mais velha, que cuidou do menor. Então, poxa vida, o senso de responsabilidade que aquela criança teve que ter é muito grande. Então, ela passa a ser uma criança... É um peso de responsabilidade muito grande. Então, às vezes, aquilo que era o momento para ela brincar, ela não brincava. Então, quando ela vem pra gente, é o que a gente fala. Fulano, não é pra você, não se preocupa com o seu irmão, tem um adulto que vai cuidar, vai brincar. Olha, não se preocupa com a sua... Tá tudo bem, vai ser você, vai ter os seus amigos, vai você estudar. Agora é a sua vez de ser você, né? Tem um adulto que vai fazer isso por você, que vai cuidar de você, vai cuidar dos seus irmãos. Então, assim, é diferente, né? Porque, às vezes, isso eles não vivem em casa. Porque os irmãos são muito unidos quando vêm irmãos, né? É um olhar muito que eles têm um pelo outro. De cuidado, de proteção. Né? E, assim, acontece o fato de ter que separar esses irmãos? Que vem para o acolhimento, né? Tem que separar, porque uma família não pode ficar com dois, por exemplo, com duas crianças. Quando a gente faz, a equipe técnica, ela faz a capacitação, né, o acompanhamento, faz a seleção e depois o cadastramento dessa família acolhedora. Quando é feito isso, a gente já levanta o perfil, olha, essa família acolhedora ela pode atender grupo de irmãos? Qual a faixa etária do sexo feminino? É uma criança que tem alguma questão de saúde? Então, dentro dessas famílias cadastradas e habilitadas, já existe esse perfil. Então, nós geralmente selecionamos essa família, aquele determinado perfil para aquela criança. Né? Agora, a família... Mas acontece, nunca aconteceu. Mas um exemplo, no último caso, né, José? Se a gente entender que às vezes aquilo é preciso, não tem, pode ser que aconteça. Claro, lógico, mas desde que um irmão não perca o contato com o outro, que esse vínculo familiar entre eles não seja rompido, mas numa emergência, né, José? Acho que se for preciso... Porque, assim, as famílias acolhedoras que nós temos cadastradas, elas têm essa convivência comunitária, né? Nós fazemos festas com as crianças, com elas, fazemos mensalmente tem uma reunião que todas participam, então elas se conhecem, né? Então a prioridade é não a separação de grupo de irmãos, inclusive para adoção isso é uma prioridade também, né? Mas essa convivência comunitária acontece. Então, se for um caso, por exemplo, que tem um perfil que de repente possa colocar numa família que resida perto da outra família acolhedora e essas crianças vão ter esse convívio na escola, às vezes, final juntos, de semana. É verdade, porque isso aí mas isso é uma excepcionalidade.
Acontece, às vezes, um exemplo, um precisa viajar, outra família acolhe o outro, ó, vem. Pior que vira uma família mesmo, parece um Mas monte isso é de muito tio. bom, porque não só as crianças que são acolhidas, mas as próprias famílias que acolhem, elas acabam interagindo entre elas. Sim, né, sim. em Os situações nossos assim. filhos aprendem a dar valor. Porque, às vezes, a gente, como família, oferece para os nossos filhos algo que, tipo, eles não têm. Tipo, ó, tá vendo essas crianças que estão vindo? Eles não têm. E você tem. Porque eu sempre costumo dizer isso, né? Teve uma vez, uma pessoa me questionou, nossa, mas você vai misturar ele com o seu filho? Eu falei, Nossa, misturar. bem essa fala. Eu falei assim, eu não vou misturar, não é uma questão de misturar. Por conta dessa criança, eu consegui diminuir minha ansiedade, eu consegui ter meu filho. Então, se meu filho está aqui, ele também tem que olhar para essa criança e agradecer, ó, você ajudou a minha mãe a ser uma melhor versão para mim. Né? Então, Tá. é muito assim. E não adianta eu pregar algo que a minha família não faz. Então, assim, o meu filho, ele comia do que o pequeno que estava comigo comia. Então, mas- A roupa era a mesma, o quarto era o mesmo, tudo é o mesmo. Não tem como não ser gente, diferente. eu acho que esse papo nosso vai ter que se estender. Então, ó, você que acompanha a gente aí, está vendo como é que são as coisas, não é? Por isso que eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, pegasse os seus grupos aí de família, compartilhasse esse conteúdo, porque vai chegar a tanta gente, tantas outras pessoas. Se você curte também, olha, o YouTube vai ter a certeza de que esse conteúdo é legal. E fazendo isso, obviamente, tantas outras pessoas, como eu, aqui vai aprender muito sobre aquilo que nós estamos discutindo. Agora, a questão do suporte, porque eu queria entrar na questão da adoção, na questão que você começou a falar aí da família, como que a família reage diante disso, por isso que nós temos que falar bastante. Mas o suporte, a família acolhedora tem algum suporte, assim, por exemplo, do organismo público? Tem. Nós recebemos uma ajuda, né? A gente recebe uma ajuda que é para você usar com essa criança, tipo roupa, alimentação, se você precisar pagar uma terapia, um médico, porque hoje a gente tem o SUS. Até todas as vezes que eu fui no PIN, as meninas foram super carinhosas, os médicos, quando vê, tava todo mundo ali em volta da criança, ajudando. Mas, assim, é muito legal pra gente comprar remédio, então a gente recebe, sim, uma ajuda financeira, porque criança tem gasto, todo mundo sabe disso, mas é para roupa, alimentação, medicamentos, se a criança precisar de uma terapia, do que precisar ali, tudo bem que a gente tem as nossas psicólogas, mas a gente recebe uma ajuda aí. É bom deixar claro isso, porque aí as pessoas, mas essa família acolhedora vai fazer o quê e tal, então isso é muito bom. Agora, você tocou num ponto que isso me fascina um pouco, né? Você disse aí mesmo assim, olha, sendo família acolhedora, né, como você disse, isso diminuiu a sua ansiedade para que você, e depois você engravidou. Como é que foi isso? Como é que é essa história? Porque, na realidade, o meu esposo, ele já tinha os 2 filhos dele, do primeiro relacionamento, e o meu sonho sempre foi mãe. Só que a gente acha que é 100% super bem resolvido e tal, e a gente não é nada resolvido. Então, quando eu casei, eu tinha certeza comigo que eu estava super bem resolvido, eu não tenho filho da minha barriga, eu tenho um casal de enteados que são meus, né? Eles moravam com meu esposo, então, quando eu fui eu que fui morar com eles. Então, eles que me acolheram, né? Então, assim, eu que fazia o papel da chata. Vai escovar dente, vai tomar banho, guardava o roteador dentro do guarda-roupa, aquele rolê todo. Tira essa blusa, olha o calor. Então, eu achava que eu estava bem resolvida, que a maternidade, para mim, não importava de onde vinha o filho. E eu sempre acreditei nisso. Só que quando foi chegando aos 40 e poucos anos, a crise existencial veio. E eu pensava comigo, poxa vida, eu cuido de tantas crianças e eu não tenho o meu. Porque o que mais doía em mim, eu sei que os meus enteados têm um amor muito grande para mim, um respeito muito grande. Mas o ouvir a palavra mãe era algo que doía meu coração. Então, eu ia na igreja, assim, eu via as mulheres chacoalhando o carrinho. Nossa, aquilo para mim doía. Eu tinha uma vontade de grudar no carrinho dela, porque eu falava, poxa, que vontade que eu tenho de ter isso para mim. Porque eu era uma pessoa muito técnica, como pedagoga. Faz isso, faz aquilo, não deixa eu dormir na cama. Não faz isso, faz... Mentira, depois que você é mãe, nada disso que você prega, nada disso funciona. Então, isso doía dentro de mim, não ouvir a palavra mãe. Então, o meu esposo eu não conseguia engravidar porque ele era vasectomizado. Ok. E eu entrei na menopausa precoce. Então, eu comecei o tratamento e os meus óvulos já eram mais velhos e não estava dando certo. Eu tentei, até o meu esposo falou assim, olha, que não era também da vontade dele, porque ele falava assim, ai, não, eu já tenho meus filhos, para que isso? E aquilo ardia dentro de mim. E eu falava para você, até minha psicóloga falava muito, olha, às vezes o sonho, não é que ele não está compartilhando com você, mas o sonho é seu, ele já foi pai.
Então, para ele, isso já é tranquilo, mas para você, não. E aí, eu fui conversando com ele. Aí, ele falou assim para mim, olha, eu não tenho condições de te ajudar. Eu falei, o carro é meu, né? Ele, ai, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou vender meu carro. Vendi meu carro. E aí, ele ficou com medo. Ele falou, olha, eu vou até correr para te ajudar a vender, porque ele estava vendo que eu ia até fazer um mau negócio para eu conseguir dinheiro logo. Comecei o tratamento, mas meus óvulos já eram mais velhos. Sim. E a primeira tentativa não rolou. Mas eu já era, assim, da família acolhedora. Eu era um apoio da família acolhedora, né? Enfim, eu já estava fazendo a minha capacitação, enfim. Esse pequeno que eu acolho, ele já estudava na minha escola desde os 11 meses, mas ele ficava com uma outra família acolhedora, que depois até eu vou explicar o porquê que ele chegou até a mim. Tá. E aí, doía muito meu coração. Então, assim, até as meninas da equipe técnica conversaram comigo. Fabi, você quer muito ser mãe, então você não pode confundir que essa criança ela não vai poder ser sua. Você tá ciente disso? Eu falei, super bem resolvido. Não, tá tudo beleza, mentira. E aí, quando Lá dentro não estava muito bem resolvido assim. E aí, eu fiz a primeira fertilização. Não rolou, não deu certo. Para mim foi muito difícil. Questionei muito o Papai do Céu. Falei, puxa, vida, o que o senhor quer comigo? Eu ouvir sua voz lá, Papai do Céu. Eu te entendo. Eu lembro que eu estava parada no carro, eu fiz o exame, deu negativo. E eu parada sozinha no acostamento. Eu falava assim, Papai do Céu, o que o senhor quer comigo? O que o senhor quer comigo? O que o senhor quer comigo? E aí eu falei, vou adotar agora. Fui lá, fiz a minha inscrição. E até isso é muito importante a gente falar, porque no desespero de ser mãe, eu coloquei meu perfil lá. Quanto mais, melhor, tipo, 3 crianças, não importa o jeito, não importa a idade, não importa o tamanho. A gente pode ser imprudente. Isso. E aí, no seu impulso, na sua ansiedade, é o que acontece às vezes, que quando tudo acontece, você não está preparado, não era bem aquilo que você estava pronta para receber. E coincidiu nesse meio tempo desse pequeno... A família que cuidava dele, ela viajou para fora do país. Então, quando você é família acolhedora, a gente tem uma guarda, a guarda dessa criança, e a gente pode viajar o Brasil todo. Ele é nosso, tipo, vai para onde a gente for. Só que essa família foi para fora do país, e quando vai para fora do país, esse pequeno ia ser remanejado para uma outra família. E a minha preocupação era, e se tirarem ele da escola? Ele demorou para falar, demorou para andar, passou por diversas situações. Eu falei, puxa vida, não posso. Ele era o garoto sorriso da escola. Não tem como. Eu também fui uma daquelas que não entendia como funcionava a família acolhedora. Deixa eu adotar. Não é esse caminho, não é por aí. Você tem que entrar na fila, você tem que se capacitar. É um outro... Você tem que estar no cadastro nacional de adoção para isso. Que me orientaram. Que te orientaram. Porque já imaginou, né, José? Se você fosse fazer do jeito que deu na sua cabeça. Se não fosse essas pessoas, talvez você não... E eu lembro que a equipe técnica sentou comigo e falou assim, porque fazem toda uma pesquisa, tem uma documentação só no fórum para você ser família adotiva. E aí? Você quer adotar ou você quer ser família acolhedora? Meu Deus, eu quero tanto ser mãe, meu Deus. Eu falei, olha, por ele... Eu abro mão, novamente, né? Porque eu abri mão de ser mãe lá atrás pelos meus enteados. Eu abro mão novamente, porque eu tenho muito medo que talvez tirem ele da escola e ele perca tudo isso que ele já alcançou, né? No desenvolvimento dele. E aí eu escrevi um e-mail para a assistente social, que ela já me conhece, porque na realidade eu tenho um menino de 21 anos, que é a minha paixão. Ele eu posso falar o nome, posso mostrar foto, porque ele até fala que ele tem 2 mães, né? E eu já tinha vivido essa experiência fora do programa, que não pode fazer isso fora, porque é perigoso, porque aí você não tem todo esse acompanhamento. Ele foi para minha casa com 15 anos, enfim, depois eu conto essa história para o senhor. E aí... tive que fazer essa opção. Então, quando eu fui falar com o pessoal do fórum, essa assistente social já me conhecia desse garoto que eu cuidei, que eu fui família acolhedora fora do programa. E ela falou para mim, eu sei da sua ânsia de ser mãe. Então, você está indo para... Então, assim, eu tive a equipe técnica da família acolhedora e eu tive o fórum que conversou comigo. Você está entendendo que você não vai poder adotar? Super bem resolvida, nossa, saí de lá plena, sou evoluidíssima. Mentira, que não é nada. Lá dentro doía. Mas quando ele veio, a gente sempre costuma dizer, né? O meu intuito era devolver para ele aquilo que um dia fizeram para mim, mas mentira, ele só me ensinou. Porque eu era uma pessoa muito técnica, e eu via que tudo que eu sabia de técnico, como mãe, não usa nada.
porque não funcionou. Não funciona, porque quando ele veio para mim, ele tinha episódios de terror noturno, que é desesperador, a criança acorda, não Quando chegou acorda. com você, qual a idade dele? Quando ele chegou para mim, ele tinha 2 anos, né, Júlio? Ele tinha 2 anos. Aí no terror noturno, você ele tinha terror noturno. O terror noturno ele pode ter aí de 2 a 5 anos, a criança pode ter, e devido a toda a gravidez de tudo que ele passou, então ele acordava de madrugada, ele chorava muito. E eu lembro que eu tentava acordar e ele não acordava, eu dava de pirona porque eu achava que era dor. Eu chorava também com meu esposo porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí a gente começou a estudar, porque olha pra você ver, a gente acha que é técnico, sou pedagoga, sei tudo de desenvolvimento infantil, não sei nada. Porque o primeiro episódio de terror noturno eu quase morri do coração. O que a gente ouve um pouco das famílias acolhedoras, isso é até interessante falar, é que assim, a gente faz toda a capacitação, como a Fabi falou, do desenvolvimento infantil, né? Só que no momento que eles acolhem, eles falam, olha, você falou que eu não seria daquela forma como eu imaginava, e você tinha razão. Ah, que bom. Porque Porque se você vai só com uma técnica, você não vai com o afetivo, você não vai com o coração. Sim, Eu acredito que isso dá, de certa forma, um certo medo, porque, na verdade, quer dizer, você se depara com uma criança que tem um terror noturno, não sabe como lidar com isso. Mas eu tenho uma técnica, né? Ainda bem se você se julga ou se culpa, pior ainda. Né? Porque aí você fica pensando, nossa, tudo que eu estudei, nada eu estou usando. Porque assim, né? A vida não é isso, né? E eu lembro que, olha o nível de ansiedade, né? Eu passava a roupa e mandava foto para eles, olha, a casa tá ficando pronta. E até isso trabalhou com a minha ansiedade. Olha, eu já arrumei o brinquedo. Ele chegou lá, nem pro brinquedo ele ligava. A gente sempre fala, o importante é o cuidado, o amor. Agora, como que você resolveu essa questão, por exemplo, esse tempo todo? Você ficou quanto tempo com ele? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Essas coisas foram trabalhadas com ele, não porque eu acho que não tinha consciência disso, mas assim, isso foi trabalhado com ele, a questão do terror? Foi. Ele conseguiu lidar, não porque tem 2 anos, mas você conseguiu fazer porque, na realidade, quando você começa a entender como funciona, aí a gente foi aprendendo que eu não precisava acordar, que ele estava sonhando, ele não estava com dor, então, ele não estava com dor, estava super tranquilo, que eu não podia acordar, que depois, mais para frente, poderia que desenvolvesse aí, né, que ele ficasse sonâmbulo, então não precisava acordar, não precisava colocar debaixo do chuveiro, nem dar remédio, que eu fosse do lado do ouvido dele, falasse baixinho, tá tudo bem, a titia tá aqui, tá tudo certo, né, que ele entendesse que ele estava sendo acolhido, que estava tudo bem. E assim, quem tinha que ser o adulto era eu, então... respira e aguarda, porque são coisas de minutos ali, segundos. Passou, ele vai voltar a dormir e você também. E eu lembro que eu sempre falava para os pais dos meus alunos, cuidado com esse negócio de dormir, pai e mãe junto, que não pode, cama compartilhada, ai meu Deus do céu, a criança lá na frente. Isso não existe. A criança, quanto mais dependente, até a gente estava vendo aquilo lá fora, na infância, mais bem resolvido ela é no adulto, porque ela recebe o acolhimento no momento certo. E eu achei bonitinho que a Pri, né, que trabalha comigo, ela falou, Fabi, eu sei que você quer colocar ele no outro quarto, porque ele tem que dormir no quartinho dele, você preparou tudo isso, mas você não vai conseguir dormir. Né? Então, traz ele para o seu quarto. Eu coloquei o bercinho do lado, aí a outra me deu uma outra dica, a gente dava um banho na hora de dormir, eu já diminuía a luz para que ele ficasse menos agitado, enfim. E aí a gente conseguiu dormir melhor, e ele também. Foi todo um processo. Agora, ouvindo tudo isso de você, para mim uma questão que seria muito importante se você pudesse responder. O que é a maternidade para você, tendo essas 2 situações, gravidez e... Então, como é que você vê essa questão da maternidade agora? Eu sempre fui muito envolvida com tudo isso, porque eu fui uma criança acolhida, né? Sim. Então, eu tinha uma amiga que ela adotou um pequeno e ela tinha essa fala, que barriga era gaveta. Então, foi o que eu ensinei para os meus enteados. Gente, barriga é igual uma gaveta. Você guarda livro, você guarda um CD. Então, assim, o amor, ele nasce do coração. Então, não importa de onde a criança nasceu. O que importa é que o amor nasce do coração. E o coração, ele é muito grande, cabe muita gente. Cabe muita. E aí, o que aconteceu? Hoje, o que eu entendo como maternidade? Muito isso. Que eu tive a experiência de ser mãe daquele meu jovem de 15, eu tive a oportunidade de exercer o papel materno dos meus enteados, de viver esse papel de maternidade ali como família acolhedora. E hoje, quando eu olho para o meu pequeno que nasceu da minha barriga, eu não consigo ver diferença. Realmente, aquela história que ela falava, que a barriga é uma gaveta, que o amor nasce do coração, é muito isso. Porque eu nunca fui assim, sabe, a barriga para mim ali não era. Porque
é muito doido, padre. Eu Quando imagino. você olha aquele Você pequeno, falando, eu imagino, é muito banguelo, gostoso. sorrindo para você, e ele saber que, assim, poxa, ele depende de você. Então, a maternidade é muito além, sabe? A maternidade, ela é intuitiva, ela é algo além, assim. É você dormir com aquele bafinho de leite, ou você dormir com aquele bafinho que jantou, não quis escovar dente, porque chega na idade, eles não querem escovar dente, não querem tomar banho. Então, assim, sabe? É você dividir a sua cama. E eu acho bonitinho, porque hoje eu me sinto tão realizada, porque... hoje eu vou ouvir a palavra mamãe do meu filho da barriga, tá? Sim. Mas quando se perguntava para esse pequeno, quem é sua mamãe, quem é seu papai? Titia Bi, titio Tiado. Ele só não me chamava de mamãe. Quando você pergunta para esse jovem, que eu até queria que ele estivesse aqui comigo, quantas mães você tem? Tenho 2. Porque o amor materno... É muito além. Né? Assim, a gente não consegue, né? Nós homens nunca vamos entender Não. esse poder dessa palavra, né? Quanto isso toca é muito intenso, né? É muito intenso, porque tem a questão da paternidade, sem sombra de dúvida, não, né? E assim, Mas você põe ali a mão, puta, tá com febre. Nossa, gente, tá assim. Ai, meu Deus. É além, porque o homem, a gente fala assim, muitas vezes eu escutava das minhas mãezinhas, né? Porque na escola a gente faz todo um trabalho de atendimento parental. Então a gente tem um tapete mágico, onde a família conversa, que conversa fica ali. E eu atendia muitas famílias que a mãe queria ser mãe, o pai não queria, já tinha um filho, pra que ter outro? E eu falava assim, nossa, parece que ela tá falando comigo, porque o meu marido também não queria ter filho, porque nós estamos vivendo a mesma história. E eu lembro que eu fui num grupo de adoção, né? Tem um grupo de adoção aqui, um beijo até para as meninas aí do grupo de adoção, muito importante também o trabalho do grupo de adoção. E aí, eu lembro que eu escutei uma fala assim, olha, eu adotei, mas meu marido fala assim que ele é tutor, mãe sou eu. E eu tinha muito medo que o meu esposo fosse tutor e ele não fosse pai. Se eu falar para você... Ele teve muita resistência no começo, porque ele é bem sério. Ele é todo assim, nossa, sou super bem resolvido, não tô sofrendo. Não é nada, mentira, como você disse, ele ia no banheiro chorar sozinho. Mas eu vejo assim, até para ele. Tá. Assim, ele abriu mais o coração dele. Então, quando o meu pequeno Gael chegou, ele falou assim para mim, nossa, você queria ser mãe, mas o Gael hoje, ele faz tão bem para mim. Tipo assim, coisas que eu não pude viver com os meus filhos pequenos, que eu me culpava, hoje eu consigo fazer. Sabe, hoje eu consigo dar uma estrutura diferente, mas não uma estrutura financeira. Uma estrutura emocional, psicológica. Hoje eu estou mais bem resolvida. Eu acho que isso é fundamental para uma pessoa, não estou trabalhando tanto, porque Entendi. assim, hoje ele consegue administrar o tempo dele. Antes ele só trabalhava. Sim. Então, assim... às vezes a gente acha que a gente vai ajudar, mas na realidade a gente acaba sendo ajudado. Então a maternidade é... Mas que testemunho bonito, né? Eu falo testemunho porque a gente sempre precisa disso, né? Aquele velho jargão que as pessoas dizem, que eu acredito muito, que o testemunho, ele, né, arrasta as pessoas. muito. Não é o que a gente tem fala, a parte técnica, né? Mas a vivência que são os dados. Mas eu né? quero chegar nessa parte técnica, né? O diretor vai deixar a gente falar até meia-noite aqui. Então, assim, agora, quando se trata da... Primeiro, parabéns, né? Eu acho que é fundamental isso, a gente saber reconhecer o lugar da gente, não é no sentido, olha, o papel que eu estou cumprindo aqui, né? Como mãe, né? Como cidadã, como, e né? que não tem problema você chorar, não tem problema você se sentir culpada. Isso é fundamental. Não tem problema você falar, o que eu faço agora? Exatamente. Né? Tipo, a criança fazer birra e agora. Na escola eu sei fazer tanta coisa que eu tô tendo que usar o sapo cururu, porque, né? Tipo, na escola eu falava, não, em casa tem hora que você tem que falar assim, olha, o sapo cururu tá chegando, vamos embora dormir, apaga a luz, meia-noite. 7 horas da noite, às vezes eu tinha que colocar ele pra dormir. Vamos embora, dormir. Aí eu brincava com as minhas mães, eu falei, gente, o pedagógico é só na escola, porque quando você é mãe, olha, você usa mas você sabe que eu acho que essa questão do pedagógico, ele também precisa existir, porque assim, em algumas situações você precisa de uma palavra de referência. Por mais que aquilo naquele momento não vá acontecer como aquela pessoa imaginava, ou como você disse, mas a pessoa precisa de uma referência. Agora, a gente fala de família acolhedora, né? Qual que é essa diferença, né? Entre ser família de acolhedor, por mais que vocês já tenham tocado nesse assunto, com a questão da adoção. São passos diferentes, como que acontece isso? Esta criança que foi acolhida, ela pode ir para uma adoção ou ela necessariamente tem que voltar para a família de origem? Na verdade, a adoção, você está se propondo, né, a ter um filho. Você ser família acolhedora, você está... como você mesmo disse, está disponibilizando o seu eu, né, tirando o seu eu de foco para focar no cuidado
e na proteção de uma criança que naquele momento, temporariamente, não está com a família de origem. E ela precisa dessa proteção, E né? uma criança que não é sua, né? As Isso. pessoas têm muito isso. Ai, o que é meu, eu faço o que eu posso. Mas o que é do outro, né? A gente tem esse sentimento de posse, né? Na verdade, não é. Esse é o Você ser família acolhedora, você vai estar ali disponível para aquela criança naquele momento. Em outros momentos, você vai receber outras crianças e adolescentes que precisam desse cuidado, né? Então, você vai estar sempre ali em evidência para proteger e cuidar dessas crianças, né? E o mais importante é que, assim, ó, se a pessoa aqui, um exemplo, que ela está acompanhando a gente aqui, ela quer adotar. Aí ela faz o cadastro dela, ela entra lá no computador, no Cadastro Nacional de Adoção, lá tem um perfil, e não tem problema, porque as pessoas ficam assim, nossa, mas eu vou preencher o cadastro de adoção, como que eu faço, como que eu vou preencher? Você tem que ser o mais sincero possível com você, porque a adoção, ela não é caridade, é a vontade que você tem de exercer o papel de mãe e o papel de pai. Então, assim, não tem esse negócio. Dito. Porque às vezes não adianta você falar, eu vou pegar uma criança, nossa, pode ser, nossa... Fazer uma caridade para ela. Porque aí você vai sair na rua, você tem vergonha, nossa, as pessoas vão te questionar, porque as pessoas te questionam, a sociedade ainda é muito preconceituosa para muita coisa. Até a própria família, né? Então, é muito importante isso, quando você vai preencher aquele passo a passo, né? Então, você vai lá, você preenche... e é bem isso mesmo. Até quando eu fui preencher, parecia, eu falava assim, gente, a sensação que eu tô aqui no drive-thru do... Como é que chama aquele negócio no Token lá? Exato, do McDonald's, que você tá ali escolhendo lanche. Até dá uma sensação assim, mas é a realidade. Quando você escolhe ser mãe e ser pai pela adoção, é muito isso. Você tem que estar muito real com o que você sente. Agora, assim, eu fico... Por que eu estou perguntando isso? Porque a ideia, isso eu não gostaria que passasse para quem que acompanha a gente, assim, é que a família acolhedora, ela acaba sendo um passo para que a outra família adote. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, porque na São realidade passos são dois completamente caminhos. lugares diferentes. Pode ser que um exemplo, o José é meu amigo, o senhor é meu amigo, eu estou acolhendo essa criança. Você pode entrar para adoção, você preenche o cadastro, você leva todas as suas certidões, encaminha pelo e-mail, faz um curso, você tem um curso também de capacitação, e aí você está apto a ser família adotiva. Você está apto a adotar. Não aquela criança. Mas não aquela criança. Porque aquela criança, existe N mil famílias que estão esperando na sua frente. E o objetivo principal... Mas que interessante, é bom... Desculpa, José, mas é bom isso, porque às vezes a gente cria... por isso que eu perguntei, a gente cria uma expectativa, porque eu gostei muito dessa criança que você acolheu, vai ficar 1 ano, sei lá, com você, então eu quero adotar essa criança. Então você vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Para você ter noção, aconteceu vários casos comigo. Um exemplo, um dia eu estava na farmácia, eu encontrei uma conhecida, e ela brincou, eu falei do projeto, tal, não sei o quê. Quando ela me ligou, no outro dia. Ô, Fabi, tudo bem? Olha, eu com meu esposo, a gente vai adotar. Que legal, né? Não, a gente vai ficar com ele. Ficar com ele? Vou ficar com ele quem? Um objeto, um produto. Tipo, como se fosse um cachorrinho. A gente resolveu adotar. Eu falei, não é por aí. Né? Você tem que fazer... Aí eu expliquei todo o processo. Aconteceu. Olha, eu tenho um fulano aqui que eu conheço, a família é muito rica. Olha, essa criança aqui vai ter de tudo. Olha, gente, ele quer ficar com... confusão de parâmetros. Não é isso. Uma confusão de parâmetros. Uma coisa muito importante, eu tô achando muito lindo esse momento que o senhor está dando pra gente. Não faça adoção pelo caminho errado. Né? Até quando a pessoa questiona, nossa, mas ele é rico, ele vai ficar... Não é bem assim o caminho. Porque existe uma fala que eles falam adoção à brasileira, né? Quando é fora dos trâmites judiciais. Quando você faz essa adoção fora do caminho correto, eu até costumo dizer, Papai do Céu não abençoa. Porque aí existem aquelas famílias que às vezes escondem o passado, esconde a referência, aí depois a família quer buscar e não dá. Gente, não faça nada também pelo caminho errado. Porque, por exemplo, pela família acolhedora, esse pequeno que ele foi adotado, essa mãe, ela tem um histórico, né, José? Então, por exemplo, amanhã ele teve uma doença grave, precisa de qualquer coisa, existe todo um caminho. Você vai saber que tipo de doença e como cuidar da criança. Agora não, né? uma adoção à brasileira que você foi lá e você fez pelo caminho errado, você fica quase 1 ano escondido com essa criança. Você não pode levar essa criança no hospital, você não pode fazer nada, porque na realidade você está
errada. Você Claro, lógico. Se alguém te aborda ali, você... Poxa, se a Acaba família sendo dessa crime, criança É falar ilegal, que né? quer... É Um ilegal. processo ilegal, né? Você pode ser preso, ó, Então. sequestro. É grave isso, né? Agora, eu cortei você ia falar alguma coisa, eu acabei te cortando. A perdão. família acolhedora, assim, o principal objetivo quando a criança ela é acolhida por uma medida judicial é que ela retorne para sua família de origem, né? Momentaneamente, na maioria dos casos, aquela família de origem ela não teve condições, né, não teve de ficar com a criança, mas ela vai ser preparada para isso. Como eu havia dito, existe um acompanhamento. Quando a gente pensa em crianças em medida de proteção de acolhimento, é mobilizado toda uma rede, né? A gente constrói um documento que chama Plano Individual de Atendimento, que envolve Secretaria de Educação, Saúde, assistência social, a parte da equipe do judiciário também, né? Então estão todos mobilizados num planejamento para que essa criança retorne à sua família de origem. Esse é o objetivo principal. Então por isso que é uma medida de acolhimento temporário. Ela vai ficar na família acolhedora e essa família de origem vai ser trabalhada, essa criança vai ser trabalhada, nós juntos com a família acolhedora para que ela retorne à sua família de origem. E né? tem algum caso nesse sentido, não especificar qual, mas assim, existe alguma situação em que a criança não pode voltar para a família de origem? Por exemplo, houve algum, sei lá, abuso e tal. A criança não pode voltar. Aí, nesse caso, ela é caminhada para o abrigo ou para... Ou para a família acolhedora. Mas, independente disso, quando pode voltar, é feito esse trabalho que você disse. Existem algumas etapas, né? Por exemplo, a gente trabalha sempre essa família de origem. Geralmente são os pais, né? Ou a pessoa com que a criança convivia. Esgotando essa possibilidade, aí nós começamos a mapear e identificar quem é a família extensa. Tios, avós, primos, né? Quem é a família extensa dessa criança, para que ela mantenha ela na sua família, que possa ficar com essa criança. Em último caso, após esgotada todas as possibilidades, a família de origem, essa família extensa não podendo ficar com a criança, aí sim ela é colocada no cadastro nacional de adoção para uma família substituta, né? Aí ela vai para adoção, mas é a última possibilidade. Sabe por quê? Eu estou escarafunchando aqui, conversando e perguntando tudo, porque isso me interessa muito. Há casos em que a família extensa, no caso você de tios, né, e tal, não quiser uma criança. Porque assim, já houve casos? Já, Isso, porque na realidade aquela família de origem, ela tá tão cansada, porque se você for pensar, às vezes você... Um exemplo, eu vou pegar o meu caso, que o meu caso eu posso expor. Por exemplo, meu pai... Eu ia deixar para outro tema, mas pode, vai por exemplo, nele. meu pai, ele foi alcoólatra, tal. Então, assim, um exemplo... A família toda também já estava cansada, né? De tudo que o meu pai já tinha feito, por mais que ele trabalhava certinho e tal, enfim. Mas vai buscar na esquina, deitado ali, aquele rolo todo. Então, às vezes, chega uma hora que a própria família está cansada. Porque, um exemplo, você pega uma pessoa que ali, ela tem um vício grande de droga. Então, um exemplo, aí a vovó ficou. Essa avó já passou tanto perrengue com essa pessoa que usou droga, que, sabe, sumiu, que voltou. E aí você fica pensando, poxa, eu fico com essa criança. Essa pessoa batendo na porta o tempo todo. Sabe, para a família, complicado. Antes de eu conhecer o projeto e antes de eu ser família acolhedora, de eu vivenciar, eu não vou mentir. Estou conversando com você aqui, eu julgava. Depois eu faço a absolvição, fique tranquila. Depois o senhor me absorve. Tá tudo bem, então, José assim, está aí com eu julgava, porque eu falava assim, gente, eu quero tanto ser mãe, esse povo bota... Eu falava desse jeito, tá? Bota filho aí igual coelho, vai lá, faz laqueadura, bota um DIU. E não é assim, tem toda uma questão que ninguém pode fazer isso sem consentimento. Entendi. Mas se você for pensar, até mesmo os avós, de tudo que eles já passaram com esses pais... Porque é uma corrente, né? Então, assim, os avós entregaram para os filhos, e assim vai indo esse ciclo. Então, chega uma certa hora que, às vezes, já ficou com o filho mais velho, e aí já teve tanto problema, aí vem o outro, e essa família já está grávida de um outro, sabe? Um negócio assim, que não para o negócio. Então, às vezes, a família fala assim, não. Então, por A isso própria família tem consciência que esse pequeno, essa pequena, for adotado, é até melhor do que ficar ali. Porque assim, eu acho que, claro, tem que olhar, vocês têm mais gabarito do que eu para falar sobre isso, mas assim, a gente não pode julgar de fato a família extensa, porque é isso que você disse, a gente não sabe o que aquela família está passando ou o que ela passou, né? E que não deve ter sido fácil, né? Não. Às vezes até uma situação de pobreza extrema, e tantas você vê um outras filho questões. seu ali, né? Drogado, você já internou várias vezes,
Acaba sendo a salvação para a criança ou para o salvação. E não é uma maneira de justificar, mas assim, a gente vê crianças que sofrem algum tipo de violência, né? Seja ela psicológica ou negligência, o histórico desses pais, dessas crianças, são de pessoas que sofreram violências também, né? Só reproduz o ciclo. Reproduz um sistema em que foram criados. E assim, é tão doido, né? Uma vez eu tenho uma prima que ela é psicóloga, e ela falou assim, né? Eu tava tentando adotar tal, e uma vez num bate-papo, ela falou assim, e a minha sogra, ela era super assim, né? Fruto não cai longe do pé, aquelas palavras bem assim, aquele rolo todo. Você é mineira, não é? Sou. Eu também sou. Então a gente Você sabe. entende esse negócio aí? Eu entendo esses ditados mineirísticos. Negócio. E aí ela me explicou o porquê que às vezes acontece isso, quando às vezes a adoção ela não é bem planejada, quando às vezes você faz uma adoção por um caminho errado, e quando a própria família que adota, ela não está muito consciente da missão que ela tem na vida daquela criança. Porque às vezes eles falavam assim, o fruto não cai longe do pé. Não é que cai longe do pé. O pai usou droga, a família usou droga, o filho vai usar. Não é isso. A gente já parou para pensar que às vezes essa criança ela foi amamentada com essa mãe, que muitas vezes ela estava usando droga naquele momento. Então, quando essa criança é um jovem, olha o papel da família acolhedora depois onde entra. Quando ele é jovem, o que traz a memória afetiva para ele? Hoje, a minha memória afetiva é tomar café com leite, porque eu lembro do momento que eu tomava café com leite com a minha mãe. Mas esse jovem, talvez que ele não teve essa base, que ele foi tão negligenciado, quando ele experimenta uma droga, é um momento afetivo. Porque aquele cheiro, um exemplo, a fumaça da maconha é algo que lembra do momento que ele estava com a mãe dele. O fato dele estar ali todo tal, na cocaína, ele lembra. Porque assim, a criança ela foi amamentada, a família cheirou, então a criança usou droga também. Ali tem uma questão de abstinência. Então já parou para pensar que até a importância da família acolhedora, porque essa criança ela vai embora com a malinha cheia de amor. Então, quando ela chega na adolescência, ela não tem essa questão da memória afetiva, talvez por uma droga, porque ela viveu outros momentos afetivos. Tem a oportunidade de ressignificar a sua vida, né? Isso é muito bom, né? Ver o que é a família de fato. É o lugar de proteção, de cuidado, de amor, né? É isso que a Fabi falou. Ela vai levar essa malinha cheia com essas questões, com essas memórias boas. Porque é como se aquilo que você disse, né? É como se ela ressignifica, ela ressignifica a própria vida, a própria história. Eu acho que a palavra não é correta, mas é como se ela substituísse essa experiência negativa de afetividade ou aquilo da memória mesmo afetiva para aquilo que é bom. E isso ajuda muito até para desenvolver a própria personalidade, né? Para confirmar uma personalidade. Nós temos exemplos de famílias acolhedoras que a criança ela conseguiu identificar e levar isso para a genitora dela, falar, olha, não pode deixar a criança sozinha. Olha, não pode bater. E depois de ter essa vivência na família acolhedora, né? Então, é isso, é o trabalho em contrapartida dessa equipe técnica, acompanha essa família também de origem e vai norteando as ações para que isso não se repita mais e que essa criança possa voltar, né? E o mais legal que é ensinado para essa criança, que o honrar e o respeitar a história dela fez ela ser o que ela é hoje. Sim. Que não tem problema a história triste que ela viveu, mas você está vendo toda a sua história triste, você pode fazer algo diferente. Exato. Então, você honrar isso tudo que você viveu, né? A criança acaba se comprometendo até com ela. A gente fala sempre como se a criança tivesse 50 anos de idade, né? Mas, assim, a criança acaba criando, né, nesse sentido, a possibilidade de recomeço, né, da sua Camila, história. Ela, que é psicóloga, ela fala assim, não subestime a sabedoria da criança. Exatamente. Depois disso, eu calei a minha boca, porque eu vivencio isso na É melhor porque senão a gente acaba, né, achando que só a gente sabe, a criança não tem Quando muito o que senhor aprender. fala disso, né, na minha infância, eu sou rapa do tacho, né? Então, quando eu nasci, minha mãe tinha 43 anos e os meus irmãos... Até meu irmão tá aqui, em Valinhos, ele veio pro aniversário de um ano do meu filho. E assim, então a diferença minha para os meus irmãos era de 21 anos e de 14. Então, assim, olha como que é doida a vida, né? Então, assim, a minha mãe, eu fui feita em Taubaté, então a minha mãe, ela não contava para os meus irmãos que ela estava grávida. Porque não podia? Não, porque assim, como ela, na cabecinha dela, né? Como ela velha, tipo, um marido 43 anos alcoólatra, passando tudo que estava passando, vai ficar grávida de novo. Poxa, a vida deixou escapar. Olha o preconceito, né? De tudo que ela... Poxa, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, ela demorou aí quase 6 meses para ela contar que eu existia dentro dela. Então, é lógico. Mas cria um certo bloqueio. Se você for pensar,
começa ali uma rejeição, é lógico. Não é que a minha mãe me rejeitava. Não, entendi. Se você for pensar sistemicamente, ali pensando. Então, inicia aí. Ela demorou para contar a gravidez. Aí vem meu pai, né? Meu pai, a gente mudou para São Paulo, meu pai entrou na Embratel. E eu lembro até hoje, olha a memória afetiva. O meu pai, ele saía do bar, trêbado. Então, assim, ele chegava muito louco quando ele não trazia um jacaré para tomar banho lá em casa, que era um bêbado amigo dele. Ele vinha, mas o amendoim... Não é de rir, mas não tem um jeito. Mas hoje eu conto, padre. A maneira como você conta, Hoje eu conto, até dá um alívio isso, naquilo, né? Hoje eu conto alegre, porque eu vejo o ato de amor em tudo isso. E eu honro e respeito a minha história, porque Isso eu é sou ótimo, o que eu sou hoje. Isso é ótimo. E eu sou família acolhedora, talvez, porque eu vivenciei muita coisa. Porque às vezes você só consegue olhar para o outro quando você já passou por uma situação difícil. Então, eu lembro do meu pai chegando, né? Então, eram aquelas casinhas germinadas. Então, meu pai, ele tocava, ele buzinava na casa da vizinha. Então, todo mundo ali já sabia, ó, o João chegou. Aí, a minha mãe tinha que ir lá fora, porque ele estava buzinando na casa do vizinho, porque as casas eram tudo igual, ele estava bêbado. E aí, ele entrava, E aí, começava aquela doidura toda. E ele chegava sempre com amendoim. Então, hoje, quando eu compro um amendoim, aqueles amendoinzinhos que vende no bar, ele trazia todo dia para mim, aquele amendoim. Então, olha a memória afetiva. Apesar de bêbado, de apesar de bêbado, apesar a questão de tudo, afetiva ele trazia. Olha, isso é legal. Então, assim, eu lembro da minha mãe me deixando na casa do vizinho. Talvez, se tivesse havido denúncias, eu teria sido tirada da minha família. Então, minha mãe me deixava na casa da vizinha. Ela me deixava na casa da vizinha para buscar o meu pai, porque meu pai estava caído no chão. Então, ela trazia meu pai. Olha a minha mãe. Ela trazia meu pai, ela dava banho, ela dava comida, para a gente não ver ele naquela situação. Porque minha mãe nunca aceitou que a gente criticasse o meu pai, que a gente respondesse para ele, independente da situação dele. Ele é seu pai. Ele é seu pai. Então, assim, eu lembro num dia de briga, né, na casa, meu irmão dando um murro na parede. Olha, pai, esse murro era para ser no rosto do senhor. Eu não dou em consideração a minha mãe, mas era para ser no senhor. Meu pai quebrou o som deles. Eu sei que eles estavam tirando meu pai. Sei lá que confusão que tava. Eu pequenininha, minha mãe me dando comida. Ela falou assim, eu falei assim para ela, mãe, eu queria ser um trator para eu passar em cima do meu pai. Aí minha mãe, na hora, ela, não é assim, não pensa assim. Então, assim, meu pai ficava caído no chão, minha mãe ia buscar, com a carne, abraçado na carne, abraçado com documento, aquele rolo todo. E eu lembro que minha mãe, assim, ela visitou diversas religiões, né, porque ela queria achar salvação para o meu pai, né. E aí ela conheceu o Alcoólatras Anônimos. Então, eu brinco que eu também fiz todas as fases do AA junto, porque a família faz junto. Então, olha a importância de uma equipe técnica. Então, a minha mãe foi cuidada, porque a partir do momento que ela entendeu que se ela desse banho no meu pai e tirasse a roupa suja que ele fez xixi, ele não ia acordar e ver aonde ele estava. Então, se ele tivesse caído na rua, minha mãe ia lá, pegava o documento, pegava a carne, porque era a carne que a gente ia fazer na janta, mas se deixasse ele acordar lá. Porque ele tinha que acordar na realidade que ele estava, para que ele saísse do vício. E aí a minha mãe foi orientada, e a gente foi acolhido também pelo AA, enfim. E aí, conforme a mudança de conduta e posicionamento da família, da minha mãe, dos meus irmãos, o meu pai mudou. Né? Então, olha que interessante meu pai foi internado, padre, 10 vezes. Então, a gente tem casos de crianças aí que a família foi internada, os pais, aí 14 vezes. Então, meu pai está próximo. Meu pai foi internado 10 vezes pela Embratel. Porque ele era um bom profissional. Então, das 7 às 5 ele trabalhava bem. Então, mas dava 5h30 ele estava no bar. Nossa, mas é interessante isso, né? Como que a nossa vida ela vai dando umas voltas e umas reviravoltas, né? Agora, e eu acho tão bonitinho, só para eu terminar, que assim, quando meu pai perdeu tudo, que ele acordou para a vida, a gente mudou para Minas, e aí a gente teve a chance de recomeçar. Mas quando ele voltou, a minha mãe não tinha condições financeiras de ficar comigo, porque eu era caçula, eu tinha 8 anos. Então, ela voltou para morar na roça e para eu estudar, porque ela queria me dar um estudo melhor. Ela me deixou na cidade com o meu avô e com a minha tia. Então, naquele momento, eu senti raiva da minha mãe, porque a minha mãe me deixou. Eu não entendi o amor. Eu fui entender o amor que minha mãe tinha por mim com 40 e poucos... Não, eu tô com 43, com 30 e tantos anos. Porque eu rangia o dente para minha mãe. Porque como a senhora me deixou? Então, eu tinha a minha tia Olga e a minha mãe. Então, eu fazia a lembrancinha de Dia das Mães, igual agora que eu estava acolhendo, eu fiz a lembrancinha, e o pessoal, mas você não vai fazer para você? Eu falei, não, tá tudo bem. Mas eu, na minha infância, eu fazia a lembrancinha para minha mãe e para minha tia. Porque na minha cabeça, minha tia era minha mãe, porque ela não tinha me abandonado. Eu não entendia que a minha mãe, ela tinha
Num ato de amor, ela tinha me deixado para que eu tivesse uma oportunidade de ser alguém diferente. Então, eu dei trabalho na escola, comportamento inadequadíssimo, assim. Depois você não virou a chave, assim? Porque assim, eu com 8 anos, então minha mãe foi morar na roça e eu na cidade. E minha mãe não tinha dinheiro para vir me ver. Então, cesta básica, o pessoal do AA também ajudando. Então, eu fui acolhida por uma família extensa. Por uma família, acertei? Família extensa. Substituta que é a adoção. Né? Pela família extensa. Então, meu avô, a minha tia. Então, eu tive essa oportunidade, que talvez essas crianças que às vezes vão para adoção não têm. E aí, assim, e eles não desistiram do meu pai, porque eles já estavam cansados. Meu pai bateu vários carros dos meus tios, sabe? N coisas meu pai fez. Ele tentava bater o carro. Loucura, padre. Mas, assim, o mais bonito por mais que eu tive todo um comportamento inadequado, né, aquele rolo todo, uma criança difícil, olha como que o Papai do Céu vai fazendo tudo direitinho, né? Então, eu tive o AA, que cuidou da minha família. Aí, a minha família extensa cuidou de mim. Uma professora, de tanto que eu dava trabalho na escola, ela chegou para minha mãe e minha tia falou assim, olha, eu vou reprovar ela, porque ela tem até nota. Mas, se a gente não dá um basta nela aqui, não vai dar. Lembro que o AA conversou com a minha mãe lá atrás, enquanto o João não entender que ele precisa mudar, não vai acontecer. E aí, essa professora olhou para mim também, e aí começou o ciclo da Fabi. Então, essa professora me reprovou. No outro ano, o meu comportamento foi outro. Porque, na realidade, olha como vem a questão da inclusão. Eu era uma criança de inclusão. Eu estava passando por um momento difícil. Eu estava sem a minha mãe. E, nesse mesmo momento, a minha tia Olga faleceu de um câncer. Então, precisou a minha tia Olga falecer para eu voltar ao laço com a minha mãe. Mas eu já não queria minha mãe mais. Entendi. Então, assim, é muito doido tudo isso. Então, né? Mas chegou um momento em que você percebeu, como eu disse antes, né, virou essa chave. Retomou esse sentimento de amor pela sua mãe? Porque aí, com muita terapia, por isso que a importância da inclusão, né, o olhar da escola, né? Aí vem esses olhares, né? Sim. A escola olhou para mim, para que eu fosse recebendo, né, esse olhar, olha, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser cuidada. E aí eu fui crescendo. Naquela época ainda... essa tia Fabi muito velha, mas não é. Mas não se falava tanto em terapia como escolas se falam hoje. Mas né? até hoje as pessoas têm dificuldade. Tem uma resistência. Tem. Mas aí quando eu cheguei na minha adolescência, eu tive muita dificuldade em relacionamento. Então, desde lá atrás, aquilo tudo, não, você não pode engravidar. Nossa, você não pode isso, você não pode aquilo. Nossa, olha, você está vendo, você foi assumindo uma bola de neve de coisas, de acontecimentos, de palavras e até mesmo assim, não sei se eu posso falar essa palavra assim, de conselhos, se está correta, de conselhos que não eram tão adequados para aquele momento. Só que a época era aquela. O que a sua mãe compreendia ela era só deu a aquilo. melhor versão dela. E eu lembro que numa terapia, quando eu estava tentando engravidar, a psicóloga falou assim, olha, você vai conversar com a sua mãe agora. Eu falei, Jesus, minha mãe já é falecida, o que eu vou falar com a minha mãe? Eu, aquele mesmo, não vou falar com o Espírito nenhum, pelo amor de Deus, né? Cada um com a sua fé. Mas aí, eu já estava imaginando um monte de coisa. Ela, não, você vai agora olhar para dentro de você e nós vamos escrever. E eu lembro até hoje, eu escrevi para minha mãe, que eu perdoava ela, igual eu fiz com a família, né? Eu escrevi para ela, que eu perdoava, que eu entendia que ela não me abandonou. Né? Foi um ato de amor. Que bonito isso. E todos os conselhos que ela me deu porque era o que ela também tinha aprendido. O desespero que eu vivesse um relacionamento igual dela. Então, na cabeça dela, ela nem me ensinou a ser dona de casa. Ela vai trabalhar, vai estudar, porque se você precisar separar, você não vai viver o que eu passei. Porque ela não tinha como separar era uma naquela mentalidade época, também, né? Que Sim, tinha, era né? outro momento. Né? Então, assim, gente, é muito mas doido. que coisa, que bonito isso, na verdade, né? Você reconstruiu a sua história, isso é muito bom. Eu sempre brincava que o meu sobrenome deveria ser Recomeço. Então, quando eu olho para essas crianças... Fabiana Recomeço, Fabiana até que fica legal. Por isso que o renovar é renovar, então, é renovar. Quando eu olho essas crianças, eu falo assim, se eu tive essa oportunidade, cada vez que eu olho para cada uma delas, eu falo assim, você vai ter a chance também de mudar. Olha, agora chegou a sua vez. Eu lembro até hoje, há 2 dias atrás, né? Quando eu olhei para ele pequenininho, com 3 anos e 7 meses, eu falei, olha... Ele falou assim, Zabi, eu não quero ir. Por que eu tenho que ir para outra casa? Eu falei, olha, você vai para outra casa, né, engolindo o choro, porque agora é a sua vez. O Gael não tem a mamãe e o papai dele, agora é a sua vez. E a gente está aqui para a gente comemorar com você. E ver ele ali
Ele foi super rápido, ele chamou de papai e mamãe bem nos primeiros dias. Foi uma transição muito respeitosa, sabe? Tanto da parte da família substituta e da família acolhedora, né? Dessa passagem da família acolhedora para a família substituta. A gente sabe, né, que a família acolhedora tem o sofrimento, porque é natural que se crie o vínculo de amor, né? Faz parte, ainda bem que e é né? importante, né? Tem que É. acontecer, exatamente. Mas, para a criança, essa transição foi muito tranquila. Antes da gente entrar, eu estava conversando com a Rubi, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? O tanto de amor que essa criança recebeu, eu recebi né? mensagem da O família. tanto de amor que ela é? recebeu. Então, Inclusive, daqui a pouco eu quero mostrar umas fotos que você Tem. enviou. Agora, eu só queria, assim, para uma questão até do nosso tempo, mas assim, primeiro uma questão técnica para... sim. Qual é a idade, né, que normalmente essas crianças têm que vão para a família acolhedora? Qual é a margem de idade que elas têm? Que vão para as famílias acolhedoras, né? A idade são crianças de 0 até, e crianças e adolescentes de 0 até completar antes dos 18 anos, 17 Eu anos. achava Pode que ser era acolhido mais... desde bebê até jovem. Até jovem. É. Tá. E qual é o tempo máximo que fica na casa, na família acolhedora? Então, o tempo, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, para qualquer tipo de acolhimento, são 18 meses, né? Que é 1 ano e meio. Tá? Mas isso pode excepcionalmente exceder, dependendo da avaliação técnica, do acompanhamento que é feito, né? Isso pode acontecer de durar mais tempo. Mas é como eu disse, o que se espera é que seja o mais breve possível, né? Desde que a família esteja preparada para receber a criança com condições de segurança, né? Olha que legal quando a gente tem a oportunidade de falar sobre. Né? Quando a gente estava batendo o papo inicial aqui, né? Quando o senhor entra nesse assunto, o tempo. O tempo para a família acolhedora hoje judia muito. Então, até para quem está assistindo aqui, vai saber se o promotor está assistindo, o juiz está assistindo, alguém do judiciário. Manda esse vídeo para o promotor, para o juiz, para a juíza. Chegar lá. Manda o vídeo, faz chegar. Porque o tempo, como essa palavra dói para a família acolhedora. Hoje, às vezes, a gente tem dificuldade em trazer mais famílias acolhedoras, porque quando chega a equipe técnica e a família pergunta, quanto tempo? Não se tem esse tempo. Porque a gente entende que tem uma demanda muito grande de processo. Aí tem aquela fala, né, que criança é prioridade, tudo bem, mas o quanto essas crianças têm que ser vistas? Agora, para você, a partir do que você coloca, qual seria... O que você entende por esse tempo? Assim, o que o judiciário tem que entender nesse sentido? Eu penso comigo. A criança, se ela já foi negligenciada, porque alguma coisa já está dando errado. A família tem conserto... Não posso falar isso. A família, ela tem condições de se reestruturar? Tem. Não tem. Então, vamos para o próximo passo. Vamos deixar essa criança apta para adoção. Vamos trabalhar rápido essa destituição. Eu falei a palavra correta? É a palavra destituição. Vamos fazer essa documentação logo, para que essa criança entre no Cadastro Nacional de Adoção. Porque hoje, essa criança que eu acolhi, ela é uma criança... Perfeito, ok. E se é uma criança, igual a gente está com um caso, que eu tenho uma piquititica, que ela está em processo ainda, mas está toda uma rede cuidando do caso dessa criança. É uma criança que ela tem dificuldade intelectual. Quanto mais esse processo de acolhimento demorar, menos chance ela tem de ser adotada. Porque assim, um exemplo, ela demora para vir para o acolhimento, aí beleza, ela está no acolhimento, a família... demorou ali, né? A equipe técnica fez todo o trabalho dela. Mas aí, toda a parte, né, de documento demora para acontecer. Olha, essa família não está pronta, já está o relatório, mas tudo depende de uma assinatura, depende de um processo. Demora para que isso aconteça, ela demora para entrar num cadastro nacional de adoção. Uma criança hoje, com 3 anos, aí, com uma dificuldade intelectual, são poucas famílias. Então, a chance que ela tem de ser adotada, de ter uma adoção... Sabe? Então, precisaria de uma celeridade maior para que a criança fosse adotada. Todo o trabalho ele é minucioso, né? A gente tem que realmente esgotar todas as suas possibilidades, porque o principal objetivo é que volte para a família de origem. Mas existem várias intercorrências, por isso que nós chamamos esse trabalho de alta complexidade. São vários fatores, às vezes entra um parente com um processo à parte, pedindo para ficar com essa criança. Apareci agora, agora eu São quero. muitos detalhes, né, nesse processo que leva o tempo de acolhimento a ser extenso. Agora, às vezes é um pai que nunca apareceu. Não, agora eu quero. É porque, assim, é alta complexidade porque se trata de pessoa. Trata de pessoa, não é um Mas animal. às vezes a gente percebe que é um documento. Depois Depois que tudo isso que se esgotou, é um documento que está ali. Agora, precisando apenas de um autógrafo. Esses autógrafos são difíceis, né? Tem algumas fotos ali. Quem é essa criança?
Esse é o pequeno, né, que foi desacolhido, foi a palavra correta? Ele foi para a família Ele foi, substituta. ele foi adotado, ele estava estava com a Ele comigo. ficou quanto tempo com você mesmo? 1 ano e 7 meses, mas na escola ele ficou desde os 11 meses. Tá. Então ele tá com a tia Malala, que é a titinha que tá aqui comigo, que tá ele foi embora bilíngue, viu, padre? Ele fala inglês, mó figura. Isso é muito bom. Tem mais, acho que mais uma foto? Tem. A Aí? gente na academia. Ah, que legal. Era mais bonitinho, ele ia comigo, meu companheirinho. Isso é muito bom. Ali do jeito. Ele com o meu pequeno, Sim. então, desde o carrinho ser de gêmeos. Porque independente deles não serem de sangue, o irmão, a gente quando fala de irmão, que legal. não é só aquele que nasce da barriga. Sim, claro. Porque às vezes o irmão é aquele seu amigo muito próximo, Sim, que às claro, vezes sem ele é dúvida. mais seu irmão do que o próprio irmão, Irmão, né? E ele é maior coruja, ele defende o Gael, os dois cortam cabelo super parecido, e inclusive a roupa dele de menor, eu tava vendo as fotos, meu filho usa, tem várias fotos com a roupa que era dele. Então, assim, que é legal. igual irmão mesmo, maior beleza. Eu não sei se tem mais foto. Tem. Ele nadando no rio. Que legal. Figura, Mais de poeta. Acabou? Meu Deus do céu, olha, pena que esse tempo nosso também, a gente fala de tempo, mas não tem outro jeito, né? Olha, eu assim, a gente vai encontrar uma outra maneira de vocês voltarem aqui, porque foi um momento muito especial para mim, muito especial. Aprendi muito e tive, a partir de agora, vou ter mais convicções em relação a essas questões, não só da família acolhedora, mas assim, essa questão do histórico de cada pessoa, né? Então, Fabiana, eu te agradeço imensamente, né, por você ter vindo aqui, contar a sua história, o seu testemunho, enriqueceu demais, pode ter certeza disso, viu? Agradeço mesmo. E quando o senhor fala de tempo, né, tem aquela historinha, né, que para quem tá precisando do tempo, o tempo passa muito. 1 minuto, muito, não dá tempo. Exatamente. Eu TDAHzeira, o tempo para mim parece que ele corre muito. Nós estamos aqui, falando mas 50 e poucos minutos. Mas agora, para a pessoa que tem que esperar, isso é complicado. isso demora demais. Então, para aquelas crianças terem uma oportunidade, uma chance de ser alguém na vida, e para a família que acolhe, para terem mais famílias para acolher, padre. Se Deus quiser. Porque quanto a gente precisa de família que acolhe, família que ajuda no programa, família para passagem, que às vezes é uma semana, uma noite. Porque a gente precisa disso. Depois até a gente pode colocar os dados, né? E as pessoas podem entrar em contato, né, com vocês para saber um pouco mais disso, assim, desse processo todo, né? Sim. José Alexandre, muito obrigado também, viu, pela sua participação. Foi muito enriquecedora também, porque essas partes práticas, e não só, né, ajudam também a pessoa a entender seu processo. Ele tem um muito caderno obrigado. que fica marcando tudo que a gente faz. Eu falava assim para ele, para de marcar isso aí, mas que tanto que você anota. Aí toda vez que eu ia falar, eu ficava pensando, aí o José tá marcando. Eu que agradeço, né, a oportunidade, em nome da Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos, do Serviço de Acolhimento Familiar, e de ter essa possibilidade de divulgar um serviço que é tão importante, né, para as nossas crianças e nossos adolescentes que precisam, né? Tá bom. Então você acompanhou aí, então, como eu disse antes, inscreva-se no canal, dê a sua curtida e compartilhe, porque eu tenho certeza que muita gente vai aprender muitíssimo. A gente tem um encontro marcado, claro, no nosso próximo podcast Vocação. Até lá.